Olá, meu nome é Raquel Dias, eu sou médica, sou reumatologista e estou aqui hoje para falar para vocês da Base Nectar sobre o coronavírus. A pergunta é, o home office, ele resolve o problema, te deixa imune a tudo isso? Resposta rápida é não, apenas fazendo a sua parte, que a gente vai conseguir melhorar essa situação. Vamos entender um pouco mais o que está acontecendo? Coronavírus, essa história toda começou lá no fim do ano de 2019, agora em dezembro, lá na China, como todo mundo já sabe. E agora é uma infecção que se espalha por vários países do mundo. Hoje esse vírus está presente em mais de 150 países, em torno de 152 países do mundo. E é um vírus de alta infectividade. O que isso significa? Uma pessoa infectada por esse vírus, ela transmite a doença para mais 2 ou 3 pessoas. E isso é uma taxa bastante alta. No mundo, esse vírus já causou inúmeras mortes, são vários casos, quase 250 mil casos de pessoas infectadas e mais de 10 mil mortes. Só para vocês terem ideia como as coisas estão evoluindo rápido, entre uma hora e outra que eu chequei os dados e fui ler mais um artigo para produzir esse vídeo, aconteceram mais de 300 mortes no mundo. Isso é um número bastante alto também. Existem vários problemas associados ao coronavírus e um deles é a sobrecarga do sistema que essa doença causa. Então, ele vai contaminar as pessoas, existe uma taxa de mortalidade que lá na China foi em torno de 3,5%. Só que, por mais que essa taxa de mortalidade não seja tão alta, pelo menos de 15 a 20% das pessoas vão precisar de hospitalização, ou seja, vão precisar ficar internados, e 5% delas vão ficar muito graves a ponto de precisar de unidade de terapia intensiva, que é um leito de UTI. E aqui no Brasil, por exemplo, esses leitos são menos de 15 mil, aproximadamente 15 mil leitos hoje para UTI adulto, só que 95% desses leitos estão ocupados. Em alguns lugares eles estão sempre ocupados e é um sistema muito difícil de girar esses leitos. Então isso significa que se muitas pessoas forem infectadas ao mesmo tempo, muitas pessoas vão precisar de hospitalização e muitas dessas pessoas vão precisar de UTI. E na verdade não existe esse suporte. Então é o que a gente tem visto nos outros países, essa sobrecarga do sistema de saúde, em que os lugares como a Itália, por exemplo, não tem médicos o suficiente, não tem leitos de UTI o suficiente, respiradores para tratar todo mundo, a ponto de ter acontecido na Itália, por exemplo, a escolha de que pessoas com mais de 80 anos não ganham vaga de UTI, não têm acesso a respirador, então elas são deixadas à morte. Então é uma situação bastante preocupante, principalmente num país como o nosso, que não tem uma estrutura de saúde adequada e que está muito aquém nesse número de leitos. O que acontece é que nesse período de infecção pelo coronavírus, as outras doenças continuam acontecendo. Então aquelas pessoas que já iam infartar, já iam ter um acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame, que têm um acidente, que precisam de uma unidade de terapia intensiva por qualquer condição, elas vão continuar precisando dessas unidades. Então, se o sistema ele fica sobrecarregado com as doenças que já acontecem normalmente e com os casos graves de coronavírus, simplesmente o sistema não dá conta e muitas pessoas vão morrer por falta de acesso à estrutura de saúde. Então, a gente tem um papel muito importante em tentar atrasar essa infecção, que é o famoso achatar a curva. Vou deixar um gráfico aqui para vocês mostrando quando medidas não são realizadas, existe um número grande de casos de pessoas infectadas e se as medidas são feitas para conter a infecção, esses casos se atrasam e achata a curva. E isso dá tempo de adaptar o sistema de saúde, de não sobrecarregar tanto e assim a gente conseguir diminuir as mortes por conta dessa infecção. É muito importante ressaltar, igual eu comentei, que esse vírus ele infecta muitas pessoas, mas além disso, as pessoas assintomáticas, ou seja, aquelas pessoas que estão infectadas e não têm sintoma nenhum, elas também transmitem o vírus. E além disso, existem pessoas que vão desenvolver formas muito leves da doença. Na verdade, é a maioria das pessoas infectadas que vão ter tão poucos sintomas que às vezes nem vão saber que estão infectadas, mas na verdade elas estão transmitindo o vírus. E é por isso que esse vírus tem uma capacidade muito alta de se espalhar e se espalhar muito rápido, porque você nem sabe que está doente e está lá passando a doença. E por isso é muito grave, porque aumenta o número de pessoas contaminadas e aí aumenta o número daqueles casos graves, igual a gente comentou. Um estudo que saiu dia 16 de março numa revista de medicina bem importante que se chama Science mostrou que 86% das infecções lá na China elas foram não documentadas, ou seja, de pessoas que não sabiam que tinham infecção. E que na verdade, se a gente conseguisse tirar
esses casos que não são documentados, eles reduziriam a transmissão em 79%. Então faz muita diferença uma medida que é extremamente importante no controle dessa pandemia, que é o distanciamento social, que é o isolamento social. E o que isso significa? É a gente reduzir a nossa circulação, é ficar em casa. Então o home office entra nesse sentido. Muitas empresas tiveram essa atitude louvável de já diminuir a aglomeração de pessoas nas suas empresas, antes mesmo de o governo deliberar alguma coisa, mas só fazer um home office, que é trabalhar em casa, e diminuir essa aglomeração, isso não é o suficiente, as pessoas precisam permanecer em casa. E isso é a medida de maior impacto para a gente poder conseguir controlar, porque diminui a circulação de pessoas e essas pessoas que nem sabem que tem o vírus, aí sim elas não ficam passando a doença para as outras pessoas. Então ficar em casa de fato é uma medida muito importante, porque você evita de passar a doença se você tiver o vírus e também de se contaminar caso você não tenha. E é muito fácil se contaminar com esse vírus porque ele é transmitido por gotículas de saliva, então essa gotícula pode ficar em suspensão no ar por até 3 horas ou mais. E além disso, também é um vírus que sobrevive por horas a dias a depender de cada superfície, então plástico, vidro, papel, papelão, e ele tem essa sobrevivência, é muito fácil pegar em algum lugar desse, se contaminar passando no olho, na boca, coisas que a gente faz mesmo sem ver. Por isso que é tão importante também a gente aprender bem a lavar as mãos, ter todos os cuidados de higiene, usar o álcool gel o tempo inteiro e evitar passar a mão no rosto, na boca, porque é assim que a gente pega esse vírus. Países que demoraram a fazer essas medidas de restrição e de distanciamento social, eles estão sofrendo graves consequências, como é o caso da Itália, do Irã e alguns países da Europa, também Reino Unido, Estados Unidos, e isso pode acarretar na morte de milhões de pessoas por essa sobrecarga do sistema e pela própria infecção. Portanto, gente, está nas nossas mãos fazer alguma coisa, realmente ficar em casa, evitar as saídas e esse contato social, porque isso é o que tem mais impacto para a gente poder ganhar tempo, achatar essa curva, aprender mais sobre o vírus, ter um tempo maior para produzir vacina, procurar novos tratamentos, que inclusive saiu um estudo agora mais recente citando sobre a hidroxicloroquina. A gente precisa de mais tempo para aprender sobre tudo isso e ver o que realmente pode ser eficaz e fazer a diferença para a gente não ter tantos mortos. Então faça a sua parte, fique em casa, repasse essa mensagem aos seus amigos, aos seus familiares e não subestimem essa pandemia, tá certo? Porque os lugares que subestimaram e que ainda estão demorando para tomar as medidas são os lugares que vão ter as maiores consequências. Então vamos cuidar dos nossos amigos, nossos familiares, para que a gente possa voltar à nossa rotina o mais rápido possível e reerguer aí a nossa economia e sair de toda essa crise que a gente está passando. Mas a gente só consegue fazer isso se cada um fizer o seu papel de fato. Então é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês compartilhem e vamos juntos lutar contra o coronavírus. Tchau, tchau!